Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo a JPTV. Estamos no ar com o Estúdio Aberto, trazendo informações aqui da região do Vale do Rio dos Sinos, do Brasil e do mundo. Aqui com o João Batista Teixeira, fazendo seu tradicional café. Muito bom dia, Teixeira. Bom dia, Adriano. Bom dia, internautas. Estamos no Café Iguaçu. Isso, né, Iguaçu, né? Coisa boa, vale a propaganda gratuita aqui, merecida. Tá certo. Teixeira, bem, vamos agora elencar alguns dos principais assuntos que a gente traz aqui no Estúdio Aberto, na edição desta quinta-feira. A gente vai falando aqui sobre o assunto de aviação, né? Montenegro vai sediar o seminário sobre segurança de voo. A matéria já está publicada no portal JP News. A diretoria do Aeroclube de Montenegro já contratou o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a SERIPA, com o objetivo de organizar um seminário sobre a segurança de voo. O evento deve acontecer no primeiro semestre deste ano em Montenegro, uma vez que o Aeroclube, juntamente com o Aeródromo Hélio Alves de Oliveira, dispõe de infraestrutura e já vem ministrando cursos técnicos com instituição teórica e prática de pilotagem de avião, helicóptero e planador. E também opera nos 7 dias da semana. Bacana, né? É muito bom, né, Adriano? Até porque a gente voar é sempre um risco, né? Mas dizem que é um risco menor do que andar de carro. Eu creio que sim, né? Até porque os noticiários aí, graças a Deus, estamos há muito tempo livres aí de um noticiário de horrores aí aéreos, né? Mas é engraçado que a foto, agora eu estava vendo a foto que foi publicada no JP News, no primeiro momento parecia uma foto de aeromodelismo, né? Não tivesse a mesma sensação? Sim. Talvez por conta do tamanho da aeronave, tamanho da foto, mas não é uma aeronave com 2 lugares, né? E o Aeroclube aqui se qualificando cada vez mais. Belíssima iniciativa, Adriano. Aí, sob a liderança, é o Cadu, né? O secretário de Indústria e Comércio, né? É o presidente do Aeroclube, né? Isso aí. Vai bem, obrigado. Com certeza. Bem, Teixeira, muitos temporais afetaram a energia elétrica, a internet, inclusive, neste momento, estamos com dificuldades de internet e também de telefonia aqui na região do Vale do Rio Caí, mas técnicos estiveram trabalhando durante toda a semana para melhorar as condições de energia elétrica na região de Montenegro e Parecis Novo. Lá em Parecis Novo, o prefeito Rafael Riffel destacou que estão sendo mantidos contatos diretos com a S-Sul e a Cotecta, empresa responsável pelos reparos. Entre as localidades mais atingidas estão Despique, Bananal, Campestre, Várzea e Matiel, e ainda o centro e outros pontos. Conforme o vice-prefeito Alexandre Bart, que está acompanhando pessoalmente os trabalhos enquanto o prefeito Rafael Riffel está em Brasília, na busca por mais recursos do município, a prefeitura tem enviado um caminhão-pipa aos locais que mais necessitam de água. Inclusive, tivemos informações não aqui na região do Vale do Rio Caí, mas em outras regiões, como no Paranhana, de muitas mortes de aves, né? Porque hoje, com o novo sistema implantado nos aviários, as aves dependem da refrigeração, né? Pois é, esse assunto aí, a pauta é grande, né? Na verdade, se conjugaram dramas de infraestrutura com uma ventania forte, né? Lá perto de casa é uma árvore bonita, uma pena até, não sei se era uma cibipiruna ou algo assim, ela partiu o tronco, né? Tinha uma galhada bonita, Adriano, uma árvore jovem, e ela tombou, né? Oxalá volte a brotar. E assim tem sido no nosso entorno, por conta dessas oscilações, desse nervosismo climático, né? E tu sabes que com todo esse calor, um colega aqui de São Sebastião do Caí, ele não tinha luz em casa. Passou 2 dias, eu acho, sem luz, tu imagina só. Mas nem um ventilador, né? Em Novo Hamburgo tem regiões que estão há 13 dias. Imagina só, né? E aí começam os dramas, né? O sujeito viver sem energia elétrica à noite não é só à noite, durante o próprio dia a refrigeração. Menos mal que no chuveiro não precisa, né? Com a temperatura da água aí elevada na tubulação, nem precisa. Agora, o outro ponto interessante é o seguinte, Adriano, em relação à questão do prefeito Rafael Riffel em Brasília, né? É a Brasília Terapia, né? Isso. Que coisa triste, né? Enquanto nós temos um governador aqui dizendo que, se certas coisas não acontecerem, ele vai administrar simplesmente a folha de pagamento, né? Ao mesmo tempo, os nossos prefeitos, e até por conta disso, os nossos prefeitos tomam um avião e vão a Brasília. Quanto custa tudo isso, Adriano? E aí se dá, evidentemente não o prefeito, mas como Brasília assume uma importância capital, né, maior do que deveria numa federação,
os lobbies se formam, né? Os lobistas, então, pululam, né? Porque como chegar num determinado deputado, num determinado ministério, os deputados ganham importância que não deveriam ter. Né? São importantes na vida política do país, mas não tanto quanto, digamos assim, deleitam-se agora. Né? É uma pena. Se nós não consertarmos isso, Adriano, os estados serão os primos pobres. Né? Que coisa absurda, né? Onde é que nós somos, em que mato nós vamos enfiar nossa democracia? Onde chegamos? Bom, Teixeira, agora um assunto em nível nacional, teve repercussão muito grande ontem e hoje ainda. Deputado gaúcho diz que quilombolas, índios, gays e lésbicas não prestam. Um vídeo onde 2 deputados federais gaúchos falam sobre a questão da demarcação de terras indígenas no Brasil ganhou repercussão e polêmica após ser postado no YouTube. Na gravação feita no ano passado, Luiz Carlos Renzi, do PP, e Alceu Moreira, do PMDB, falam em uma audiência pública da Comissão de Agricultura na Câmara, em Vicente Dutra, no norte do estado do Rio Grande do Sul, sobre como os produtores rurais devem se organizar para combater os índios na defesa de suas terras. Além desse vídeo, no canal do usuário que postou, existem outras gravações também relacionadas à audiência. No trecho em que aparece o deputado Luiz Carlos Renzi, ele critica o ministro Gilberto Carvalho e dispara contra quilombolas, índios, gays, lésbicas. Agora eu quero dizer para vocês, disse ele, o mesmo governo, seu Gilberto Carvalho, também é ministro da presidente Dilma. E ali que estão alinhados quilombolas, índios, gays, lésbicas. Tudo que não presta, ali está alinhado. E eles têm a direção que tem o comando do governo. Nossa Senhora. Adriano, evidentemente eu assisti o vídeo, né? Pela manhã eu recebi um e-mail e acabei assistindo, né? Evidentemente que ele não pisou numa casca de banana, ele pisou em todo o bananal. Né? Bananal inteiro. O bananal inteiro. Ele e voou com gosto, digamos assim. Né? Claro que ninguém vai bater palmas por uma manifestação esdrúxula como esta, né? Mas por trás disso, Adriano, o que existe é o renascimento da linha mais radical da direita também, pelo próprio acirramento. Quando tu não proteges as coisas básicas, Adriano, de natureza constitucional, do direito à propriedade privada, quando o governo contribui, quando ele acirra o seu discurso, dizíamos ontem aqui, a respeito dessa questão dos poderosos, né? E lá pelas tantas tu começa a admitir invasão de propriedades rurais, e invasão ilegítima, né? Gerando todo um aparato policial, movimentando e exigindo a expulsão. O sujeito tem que obter lá entra uma briga, né? E os ruralistas agora andam, digamos assim, acirrando ou rilhando os dentes novamente, né? Por quê? Por conta da desordem, né? Claro que não são coisas justificáveis. A declaração do Alceu Moreira é mais contundente, né? É menos bombástica no sentido de escândalo, contra gays, lésbicas e quilombolas. Ele centra mais na questão da invasão de propriedades e diz que no Pará o pessoal não está mais confiando na força policial do Estado, Adriano, mas sim montando, digamos assim, equipes próprias de segurança, contratando empresas de segurança ou montando milícias, né? E isto tudo vai revelando a profundidade da nossa crise. Uma crise em que o pessoal não começa, Adriano, eu digo o pessoal, eu digo o ex-presidente Lula, a presidente Dilma, não trabalham em cima de uma coisa institucional e de respeito à lei. Simplesmente dizem, olha, não pode, né? Invasões não pode se deixar, a invasão é ilegítima sempre, a menos que a gente rasgue a Constituição, né? De qualquer maneira, Adriano, o próprio MST, né, que sempre teve amparo na turma que hoje preside o país, na verdade é uma casa de marimbondos também, né? É uma complicação que a própria Dilma Rousseff tem que... quem criou Mateus que o embale, né? Então eles têm que achar um jeito de o país andar melhor. Inclusive com controvérsias, porque o Pepe Vargas, né, ele deu uma declaração dizendo que não é verdade o que o MST está divulgando, que apenas 7 mil famílias foram assentadas, que foram feitas na reforma fundiária, assentaram mais de 30 mil famílias, né? Então, quem está com a verdade? Ganha-se, às vezes, na guerra de propaganda, né, Adriano? E seja como for, a violência é uma coisa a ser evitada e é uma dor de cabeça das maiores que temos e teremos pela frente.
Muito bem, Teixeira, agora são 10 horas e 42 minutos. 10h42, uma notícia aqui triste, né? Vítima de racismo em partida da Libertadores, Tinga dispara. Trocaria um título pela igualdade entre as raças. O preconceito deu as caras na Copa Libertadores da América nessa quarta-feira, ontem, portanto. O alvo foi o volante Tinga do Cruzeiro. A cada toque na bola do brasileiro, que entrou no segundo tempo na derrota por 2-1 do Cruzeiro, a torcida do Real Garcilaso, do Peru, imitava o som emitido pelos macacos. Os peruanos têm uma memória bastante fraca, né? Porque grandes jogadores do Peru eram negros. Eu me lembro que na Copa de 78, uma seleção... Teófilo Cubijas? O Cubijas, né? Exatamente. O principal jogador da Copa de 78 era negro, né? Adriano, é estupidez humana, a boçalidade, né? Quando alguém quer ferir o outro, diz que ele é narigudo, que ele é desdentado, que ele é preto, que ele é baixo, que ele é gordo, que ele é feio, né? Os homens sabem ser cruéis, muito cruéis, lamentavelmente. E o Cruzeiro, no campo futebolístico, melhor equipe do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado com folga, né? Muitos pontos acima do segundo colocado, que foi o Grêmio, e ontem marchou, né, para o Garcilaso, né? Mostrando que a Libertadores, mostrando primeiro que o que era bom no ano passado talvez não seja tão bom hoje. As equipes de futebol passam também por momentos, não é só uma questão de elenco, há uma questão de motivação, e perdeu lá no Peru. Deve se classificar na sua chave o Cruzeiro, não creio que caia, deve golear esse time aqui, deve dar o troco na volta aí em Belo Horizonte. Mas não é fácil o futebol na Libertadores, é preciso um plus para chegar lá em cima, porque senão não chega. Muito bem, Teixeira, olha só, desarticulada a quadrilha que atacava bancos em Porto Alegre com o uso de explosivos. Agora tem essa moda aí, né? Os caras estão muito ousados, inclusive utilizando explosivos, porque até então se fazia assaltos e arrombamentos em bancos e em outros prédios na calada da noite e no silêncio, né? Agora estão usando explosivos, né? Pois é, Denis, isso é a brutalização da nossa sociedade, né? Nós estamos colhendo. A semente que foi plantada era uma semente de brutalidade, de crueldade, de abandono, de desídia. E tu sabes que daqueles criminosos românticos do passado, né? Eu tinha um, não sei se era o bandido da luz vermelha, teve um que seduzia as pessoas, as auxiliares domésticas, né? Ele seduzia e depois ele assaltava. Então, desses criminosos românticos, se é que se pode chamar alguém de romântico no crime, né? E esses criminosos acabaram sendo substituídos a versão moderna deles, é o explosivo, né? É a coisa no ritmo moderno. É vapt e vupt. O sujeito nem planeja muito, bota o explosivo, manda ver e sai com o resultado do crime. Lastimável. O Brasil, infelizmente, isso aí não precisava, né, Adriano? Feliz o país que não tem que ficar toda hora noticiando isso. Tu ligas em qualquer telejornalismo, é sempre notícia ruim, acumulando, e isso dá um mau exemplo, né? Aliás, eu acho, Adriano, que uma das coisas fundamentais é que a pauta dos veículos de comunicação, isso não é ditadura, isso não é cerceamento, os próprios veículos de comunicação deveriam renunciar ao dinheiro fácil, ao escândalo, né? Porque se fatura muito. Grandes emissoras aí ganham dinheiro, grandes e pequenas, ganham dinheiro ganham dinheiro ou sobrevivem fazendo escândalo, né? Aquele discurso fascista, né? Do criminoso, da barbaridade, ou então falando do governo, e ganham uma visibilidade enorme, mas prestam um desserviço do mesmo porte ao país. Agora, como consertar isso, Adriano? É complicado, né? É um malveso, né? O sujeito adquire e se notabiliza, e alguns ganham milhões para dizer bobagem, né? Para cumprir lá um papel de fascista na televisão, gritando, né? Aliás, muitas vezes simulando irritação. O sujeito, se cortar a câmera, provavelmente ele está dando risada, né? E, no entanto, ganha audiência, é uma pena. Muito bem, Teixeira, agora são 10h46. Teixeira, uma pergunta, antes de nós entrarmos no bloco de esporte, tu achas que, agora no segmento de opinião, né, tu achas que se a imprensa não desse cobertura zero às manifestações, elas diminuiriam no país? Com certeza, com certeza. Existe uma coisa, Adriano, aquela história de fazer 5 segundos de fama, né, que o
que o Orwell lá previu e decantou é verdadeira, né? O sujeito é capaz de se atirar de ponta cabeça de um prédio de 14 andares para aparecer na televisão, né? Mas antes ele vai ligar no celular para avisar os amigos, né? Diz, olha, pessoal, fiquem aí ligados que eu vou me atirar. É a exposição, Adriano, à vaidade pelos motivos mais tolos, né? É uma realidade mundial, né? Aliás, eu estou concluindo agora a leitura de um livro que infelizmente é muito atual, do Tolstói, chama-se Sonata a Kreutzer. Muito interessante, o livro recomendo aí aos que nos leem. Dá para baixar esse livro gratuitamente pela internet, né? Sonata a Kreutzer, Tolstói, em que ele comenta, ele é um homem do século XIX, né? Ele comenta as coisas que adviriam por conta de uma pregação lá atrás, Adriano, já errada, acirrando o lado animalesco do homem, né? O lado bestial. A colheita está aí. E nós temos, infelizmente, essa mania de aparecer, né? Ninguém mais tem prazer, Adriano, de fazer um jantar. Ninguém mais, entre aspas, né? Eu, particularmente, não faço isso nunca. E tu também não. Mas tem muitas pessoas que vão jantar, antes fotografam e põem no Facebook, né? Mas que bobagem, né? Mas que besteira um negócio desse. É preciso usar os veículos da modernidade da melhor forma, trocando experiências, recomendando coisas boas, democratizando uma boa música, um bom livro, né? É o que nós buscamos fazer aqui, dentro da nossa modéstia, mas é o grãozinho de areia. A gente vai colocando nesta ampulheta do nosso tempo, nós vamos colocando, fazendo cair o nosso grãozinho de areia. Muito bem, Teixeira, agora vamos falar de esporte aqui no Estúdio Aberto. O Grêmio joga na Libertadores e vai enfrentar o Nacional aí, que veio de uma vitória na fase preliminar da Libertadores. E no Inter, ontem houve o primeiro treino no estádio Beira-Rio, no novo estádio. E hoje deve, em função do congestionamento no site do Inter, deve ser colocados à venda aí 10 mil ingressos só para sócios, só vendas online. Veja só, Adriano, o Grêmio, a escalação do time, né, mostra a preocupação, é parar o Rodolfo, o Werley e o Wendel na esquerda. E no meio de campo vai de Edinho, provavelmente Ramiro, e o outro centro médio do Grêmio, agora que me escapa, mas é um time defensivamente robusto e supostamente arrumado. E no ataque o Grêmio vai de Luan Barcos, né, e pedindo a Deus que a coisa funcione. Acho uma parada difícil pela mediocridade dos dois times, né? O que vai prevalecer em campo, Adriano, são dois times gloriosos, né? Mas com nome, né, sim, bonito, né? Mas mais glória do passado do que do presente, né? É preciso ver quem jogará pior hoje, né? E tomara o Grêmio, pelo menos não perca lá, faça uma boa figura, não só pelo ponto que conquistaria, Adriano, mas também pela boa arrancada, né? Fazer um bom resultado, um resultado convincente no Uruguai é uma coisa importante que pode dar aquela confiança que todo time precisa para chegar lá. E o Internacional se preparando para o sábado, né? No seu jogo oficial treino contra o Caxias, com 10 mil ingressos à disposição dos sócios. Internacional que vai colocando de novo a sua casa em ordem, né? Volta a ter alma, como disse lá um dirigente, né? Porque volta a ter casa, volta a ter alma. E agora de manhã eu escutava um pronunciamento aí do Rafael Moura. Ele anda se bicando com a torcida, né, Adriano? Ele é meio desaforado, né? Assim, ele larga umas... Ele é ácido com o próprio jornalista, né, que o entrevista lá, o repórter. Eu não sei se ele tem vida longa no Internacional, né? Além de não representar muita coisa, né, Adriano? Todas essas andanças internacionais e nacionais dele, o jogador que foi do Corinthians, veio do Fluminense, ele te convenceu em algum momento, Adriano? Não. Não, né? Quer dizer, o Inter mereceria um jogador mais afinado com a torcida e que tratasse melhor a bola. Muito bem, agora essa notícia que está no Globo, né? Uma notícia incrível no portal do Globo, é uma notícia, portanto, de nível nacional, que a gente está repercutindo aqui no Estúdio Aberto, porque ela está ganhando grandes proporções no nível nacional. Pacientes são atendidos no chão na emergência do Salgado Filho. Olha só essa imagem impressionante que está aqui no portal do jornal o Globo, né?
pacientes atendidos no chão e até na bancada dos armários. As cenas registradas por profissionais de saúde do Hospital Municipal Salgado Filho, lá no Meier, no Rio de Janeiro, foram enviadas ao Conselho Regional de Medicina do Rio. As imagens feitas na sala vermelha da emergência no último dia 3, segundo o presidente da entidade, o Sidney Ferreira, mostram um problema que tem sido frequente na unidade, a superlotação. Segundo Ferreira, a situação é agravada com a falta de recursos humanos. Para os médicos, a emergência deveria ser referenciada, né? Fechar a porta de entrada até que o déficit de pessoal seja suprido. Impressionante, né? Adriano, eu tenho a solução para isso aí, sabe? Eu não sou médico, nunca trabalhei na área de saúde, mas eu tenho a solução. Impressionante. Sabe qual é a solução? Qual? Ex-presidente Lula, presidente Dilma, governador do Rio de Janeiro, prefeito do Rio de Janeiro. Usem o Salgado Filho. Sim. Na sua próxima dor de barriga... Pai de Andrade, né? Usem a maravilhosa instalação, as maravilhosas instalações do Hospital Salgado Filho no Rio de Janeiro. Só assim, Adriano. Porque quando a pimenta nos olhos dos outros é colírio, né? E esse pessoal sai correndo para o Sírio-Libanês, né? Padrão de excelência, o Brasil, o país da Copa, a Copa das Copas, o Brasil que nós nunca vimos, o Brasil, né, como alardeado. Muito bem, sejamos coerentes. Volto a convocá-los. É fácil, conserta ligeirinho. Tu pode ter certeza que isso não aconteceria mais. Usem o serviço que oferecem aos seus compatriotas, né? Aos seus comandados, aos seus liderados. Se nós, Adriano, tivéssemos um restaurante, nós não poderíamos nos permitir comer numa das salas caviar e servir comida e disputar comida com os urubus na outra ala, né? Nós temos que ter coerência. O governante republicano, ele consome o que oferece aos seus. Coerência. Coerência é o mínimo. Por isso que eu falo, Adriano, o pessoal falta vergonha na cara para essa turma, né? E grosseria ainda, porque se alguém ainda perguntar, a Dilma, no caso lá em Portugal, quando for perguntar para ela, como é que ela, né, uma senhora delegação pagando uma fortuna num hotel lisboeta, perguntaram a ela lá sobre a conta, disse, mas eu pago a minha conta, né? Arrogante acima de tudo, um pecado. O Brasil virou uma ditadura eleita. É uma pena. Salgado Filho neles, Adriano. Muito bem. Teixeira, uma notícia aqui de nível nacional também vem lá do Rio de Janeiro. Embalagens de pães terão que informar o quanto são integrais. O Tribunal da Justiça lá do Rio de Janeiro determinou que a informação seja nos produtos e esteja nos produtos aí que tratam de pães integrais. A ação civil pública movida pelo promotor Pedro Rubim, da Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva e do Consumidor do Ministério Público do Rio de Janeiro, foi motivada por denúncias de consumidores. Segundo Rubim, a decisão do Tribunal de Justiça protege o consumidor da conduta abusiva das empresas que se negam a revelar o percentual de farinha integral dos produtos e restabelece o direito à informação. Na verdade, isso aqui é apenas uma pontinha do iceberg, né? Que tem muitos produtos aí que dizem que são isso, são aquilo, na verdade não são, né, Teixeira? A notícia fala por si mesma, Adriano. Eu só vou aproveitar o espaço para dar uma dica. Eu mesmo faço o pão que comemos. Minha esposa e eu, há anos, não compramos mais pão em lugar algum. A gente compra farinha integral. Você encontra aqui nas boas casas do ramo, né? Encontra-se a farinha integral. Ela custa, o pacote custa em torno de R$2, R$3, né? Depende, evidentemente, do mercado e do momento, mas é um pão excepcional que só tem a própria farinha, Adriano, um pouco de fermento e água. Eu tenho o maior prazer do mundo de esmagar esse pão, de amassá-lo, e a gente, às vezes, até programa na nossa casa, a gente programa, às vezes, o horário, diz, escuta, vamos jantar, então, hoje, às 8 horas, então, coloca o pão 1 hora antes, e a gente se dá ao prazer de comer um pão não fresco, fresquíssimo e ainda quente. A melhor maneira, Adriano, é deixar de consumir os produtos fraudulentos, né? Nós precisamos, às vezes, também adotar medidas mais radicais, sem contar a economia no próprio bolso, porque uma fornada de pão, a gente, às vezes, fica com pão lá para semanas, né? E, com certeza, gastamos menos do que gastaríamos se fôssemos ao supermercado. Muito bem, Teixeira. Nesse final de semana temos em Montenegro a Festa do Peixe, né? Foi uma iniciativa aí do Paulo Azeredo, assim como
a festa dos filhos de Montenegro, né? Assim que ele tomou posse, já anunciou que iria implantar esses dois eventos. E já está no segundo ano essa festa do peixe que acontece na orla, aqui junto ao Porto das Laranjeiras. Né? Bom, nossos melhores elogios à festa em si, mas uma crítica coligada a isto. Montenegro não vem cumprindo um papel de protagonismo junto ao Comitê CAI, junto à questão das cheias, né? E, portanto, se nós somos dignos, Adriano, de ter uma festa do peixe, nós temos que buscar a condição privilegiada de podermos pescar esse peixe no próprio rio. Eu acho que a pauta fundamental é a seguinte. É verdade. Para o prefeito, para o secretário, né, do meio ambiente, você comeria o peixe pescado no CAI? Esse é um ponto, né? Você vai ali, vamos com a varinha de pescar. A festa do peixe deveria ser marcada como a festa da pesca também. Fazer um campeonato ali na frente, ver quem pega o maior peixe, né? Mas eu não sei se pega alguma coisa, Adriano, que vale a pena, e não sei se as pessoas se habilitariam a cortar ali na hora, fazer um sashimizinho ali, cortar, fritar. Será que comeriam? Nós tivemos a oportunidade, há alguns anos atrás, de entrevistar uma pessoa na beira do rio, aqui um repórter nosso, do Grupo Progresso de Comunicação, entrevistou o sujeito e a moça, muito honestamente, disse, olha, o peixe que a gente pega aqui é uma diversão para nós, na beira do rio CAI, nosso querido Porto das Laranjeiras, um casal pescando, e ela disse, não, mas você come o peixe? Não, a gente dá para o gato. Pá, a gente dá para o gato, né? Contaminando o pobre do gato, se ele não for digno para consumo humano. Aliás, o pessoal, aqui a turma do Vira-Lata, né, nossos colegas aqui de grupo, que fazem o programa, a Andréa e a Paola, eu acho que elas dariam um salto se alguém dissesse isso na frente delas, né? Quer dizer, você dá para o seu gato o que você não come, né? Se for contaminado, não pode dar nem para o gato. Então, que nós tenhamos aí, prefeito de Montenegro, sucesso na festa, que a festa seja bonita aqui para a comunidade. Eu estive na do ano passado, foi muito bonito, e como já disse, o Caça e Pesca garante a alimentação da melhor qualidade. Não é bom, é ótimo, né? Recomendo a todos, mas ensejo que, quem sabe, dentro de alguns anos, nós possamos ter a festa do peixe com peixe pescado, né, aqui nas nossas águas. E diga-se de passagem o seguinte, Adriano, tu já ouviste falar no peixe dourado? Claro, famoso peixe dourado. Pois é, o CAI tinha dourado, Adriano. Que tinha dourado, né? CAI tinha dourado, Adriano. Peixe que hoje em dia o pessoal só encontra em grios, o rio Uruguai ou coisa assim, né? O CAI tinha dourado. E hoje, dourado, só o sol na água, né? Que pecado! O que nós, como pseudo-civilização, conseguimos fazer com o rio? Muito bem, Teixeira, estamos ficando por aqui com o nosso Estúdio Aberto. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Agradeço, Adriano, tenham todos uma boa tarde, com a temperatura meio amena, mais amena, mas ainda quente. Mas eu acho que é o canto do cisne do verão, né? Isso. Está começando a dar o adeus. Um abraço a todos e tenham todos uma excelente tarde. Até mais.